É muito bom estarmos aqui para conversarmos acerca da nossa saúde, acerca do nosso bem-estar, acerca da nossa vida. E aí, o tema dessa palestra é Cuide da sua saúde e da saúde do seu filho. É um tema muito importante que nunca fica desatualizado, porque sempre tem algum alerta para as nossas vidas, para que a gente viva bem e melhor. E aí, na Bíblia, que é o livro mais importante que existe, que é a Palavra de Deus revelada, Jesus Cristo diz o seguinte, lá em João 10:10, Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, o nosso Criador nos criou para vivermos bem. O nosso Criador nos criou para que a gente tenha uma vida abundante, uma vida boa. E a Bíblia tem vários conselhos de como a gente deve ter uma vida boa, do que a gente deve fazer para conseguir essa vida boa. E um desses conselhos, registrado nas Santas Escrituras, é que nós precisamos cuidar da nossa saúde. E aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre como é que a gente pode cuidar da nossa saúde e da saúde do nosso filho. E então, a gente primeiro pensa que para a gente cuidar do outro, a gente primeiro precisa cuidar da gente. Para a gente cuidar da nossa casa, para a gente cuidar da nossa família, para a gente ter saúde na nossa família, a gente primeiro precisa estar atento à nossa saúde. O principal mandamento, aquele que resume todos os outros, diz assim, ama o próximo como a ti mesmo. Então, para a gente amar, para a gente cuidar, para a gente se doar, a gente primeiro precisa se amar. Não é aquele amor egoísta, em que tudo a vida a gente se centra na gente. Não, é o amor do cuidado, do zelo. E aí, a gente vai discutir alguns conselhos que a gente pode trazer para a nossa vida que vão nos ajudar a cuidar da nossa saúde. Lá na nossa Constituição, né, o nosso país é uma república, define, não é, que a saúde é um direito de todos e é um dever do Estado. Então, todo cidadão brasileiro tem garantido na lei gozar de boa saúde, ter acesso aos meios e ferramentas para que tenham boa saúde. Então, a gente tem a Bíblia, que nos orienta a nos cuidar, a gente tem uma Constituição que nos protege em relação a isso, mas existem algumas condutas que dependem de nós. Deus não vai fazer por nós, o Estado não vai fazer por nós, o posto de saúde não vai fazer por nós, depende só da gente. E aí, um primeiro conselho, uma primeira orientação é separe um tempo para você. O nosso dia tem quantas horas? 24 horas. E parece que essas 24 horas não são suficientes para a gente fazer um monte de coisa que a gente se propõe a fazer. E a gente vive correndo, a gente vive uma vida agitada, a gente sempre tem algo para fazer, sempre tem alguma pendência e a gente se envolve nessa rotina louca e esquece que a gente precisa parar um pouquinho, que a gente precisa separar um pouquinho desse montão de tempo que a gente tem para a gente. Por quê? Porque a gente é um ser humano, a gente tem sentimento, a gente tem necessidade, a gente tem limitações, a gente não é uma máquina. Por isso, por mais coisas que tenham a fazer, por mais roupa suja que tenha para lavar, por mais roupa que tenha para passar, por mais pratos sujos que tenhamos,
ou trabalhos e afazeres. Pare. Separe um pouquinho do dia para você. Nem que seja para tomar um banho sem estar pensando na panela que ficou no fogo. Nem que seja para assistir uma boa programação e estar só ali fazendo aquilo. Nem que seja para fazer um bordado, que é algo que lhe dá alegria, ou cuidar das suas unhas, seus cabelos. Pare. Pare dessa vida desenfreada, dessa correria. Separe um tempo para você. Separe um tempo para abrir a janela. 2 Carneiros é bastante privilegiado que nós temos natureza por toda parte. A gente tem ovelha, tem bode, tem pato, tem galinha, tem borboleta, tem passarinho, tem pôr do sol, tem lua. Basta a gente abrir a janela e olhar. Separe um tempo para você. Pare dessa correria. Essa correria, essa agitação, estar envolvido em diversas atividades, não geram boa saúde. A gente precisa respirar. A gente precisa parar em meio ao corre-corre da vida. Outro ponto interessante é, além de separar um tempo para você, se alimente bem. O que a gente está comendo no nosso dia a dia? Às vezes a gente acha ruim porque tem que tomar remédio para o colesterol, tem que tomar remédio para a pressão. Tem. Mas se a gente tiver uma boa alimentação, a gente vai adoecer menos. A gente vai precisar de menos remédio para controlar as nossas taxas. Mas a gente gosta do que é prático. É mais fácil a gente temperar uma carne ou a gente cortar uma salsichinha. É mais fácil a gente preparar um macarrão e fazer um molho com tomate de verdade, ou a gente abrir um pacote de miojo, botar lá e 3 minutinhos ele está pronto e enche a barriga. A gente precisa comer bem. E comer bem não é comer coisas caras. Comer bem é comer comida saudável, comida de verdade. Quanto menos latinhas, quanto menos embrulhos, mais saudável é a comida. Quanto menos conservante, mais saudável é a comida. Aqui, a gente tem pessoas que passam vendendo macaxeira. A gente tem pessoas que passam vendendo banana. A gente tem pessoas que passam. E a gente, às vezes, prefere no supermercado comprar lá mortadela, comprar lá o presunto, do que comer ali uma macaxeira com uma manteiga, que é muito mais saudável. E não é caro. Muitas vezes eu estou orientando a alimentação dos meus pacientes e a mãe diz, doutora, é muito caro. Doutora, as coisas estão caras. É verdade. As coisas estão caras, mas a fruta da época não é cara. A gente vai no mercado e compra o kisuke. Se a gente pegar o mesmo dinheiro do kisuke e for comprar de fruta, for comprar de acerola, for comprar de laranja, a gente vai ter muito mais suco do que o kisuke que a gente comprou lá no mercado. A gente tem estratégias para se alimentar bem. A gente compra o que é da época. A gente não precisa comprar morango, kiwi, maçã verde, coisas que às vezes nem o nome a gente sabe. Vê no sinal o povo vendendo aquilo, não sabe nem o que é. A alimentação saudável não é uma coisa inacessível. A alimentação saudável pode vir do nosso quintal. Os japoneses moram em lugares muito pequenos e apertados. Tem pouca terra disponível. E vocês já viram como eles plantam? Pesquise na internet. Cultura japonesa. Plantações em pouco espaço. E nem precisa a gente ir muito longe. A nossa vizinha muitas vezes planta. E a gente pode, esse ano eu colhi já na minha casa girimum, mamão e coentro. Eu não comprei semente. O que eu consumi, eu reservei a semente e plantei. A área de terra da minha casa é um canteirozinho.
E ali mesmo a gente plantou. Eu planto em vasos e boto na janela, e o pé de mamão e girimum teve que ser no chão mesmo. Isso não é caro, isso não é algo inalcançável, nem é algo que vai tomar o nosso tempo. Comprei também pintinhos, eu comprei 4. R$ 3,00, R$ 2,50, o pinto cresce e dá ovo. E depois a gente pode matar e tem uma carne que não custou caro, que não é cheia de hormônio, nem que é algo que exige muita dedicação nossa. Mas a gente acha mais fácil reclamar que a carne está cara e que a gente não pode comprar. Mas ao invés disso, a gente tem que pensar quais os meios eu posso utilizar para ter uma boa comida na minha casa. Separe um tempo para você. Se alimente bem. Outra dica importante: perto da feira acabar, perto do horário dos feirantes irem embora, os preços baixam. Então a gente não precisa ir para a feira às 5 horas da manhã. A gente pode ir no finalzinho da manhã, começo da tarde, que os feirantes querem ir embora e querem se desfazer daquilo que está lá. Mas é mais fácil a gente ir no mercado e comprar um monte de coisa que não são nutritivas e que não vão colaborar com a nossa saúde. Vão estar cheias de sal, vão aumentar a nossa pressão, vai estar cheio de açúcar e vai aumentar a nossa glicose. E se a gente não cuida da nossa saúde, se a gente não se alimenta bem, a gente não pode querer que o nosso filho se alimente bem. Nós somos o espelho da nossa família. Nós, os pais, somos aqueles que compramos o alimento. O que entra em casa é definido por nós. Então, se o nosso filho come mal, a responsabilidade é nossa. E nós não podemos querer que o nosso filho coma bem se a gente come mal. Refrigerante, é tão fácil a gente chegar ali na barraca, no mercadinho, compra o refrigerante geladinho e toma ali nesse calor que está grande. Mas o refrigerante é um dos grandes vilões para as doenças cardiovasculares. E a gente tem dinheiro para comprar o refrigerante. A gente não tem dinheiro para comprar o leite e fabricar o próprio iogurte em casa. Mas a gente tem dinheiro para comprar kisuke, para comprar refrigerante e para trazer para as nossas casas. Separe um tempo para você. Se alimente bem. Outra dica interessante é: durma bem. Nós não somos máquinas que são movidas à corda, à bateria ou à pilha. Nós somos seres humanos e nós precisamos dormir. Um dos princípios da humanidade é que lá no sono, várias substâncias, hormônios, estão sendo produzidos. E quem não dorme bem, adoece muito. O sono ruim está ligado à obesidade, o sono ruim está ligado à pressão alta, o sono ruim está ligado a muitas doenças. E hoje, nossos filhos dormem mal com a nossa autorização. Nós liberamos internet na nossa casa e os nossos filhos passam a madrugada jogando e vão dormir a hora que querem. E nós consentimos. Isso será cobrado de nós. Um dos princípios da boa saúde é dormir bem. Na nossa época, a gente não ficava até de madrugada jogando no celular ou acessando a internet. Nenhum de nós aqui cresceu com essa liberdade em casa. Tinha hora de assistir televisão, quem tinha televisão, tinha hora de deitar, tinha hora de apagar a luz, mas hoje nas nossas casas não tem mais isso. A gente vai dormir e os filhos ficam entregues a toda sorte de estímulos que não são bons para a saúde mental deles, nem para a saúde física. Então, separe um tempo para você. Se alimente bem, durma bem e faça exercícios. Nós não precisamos nos matricular numa academia, fazer pilates, yoga ou qualquer outro tipo de algo que requeira
dinheiro. Se exercitar é não ficar parado. Se exercitar é caminhar, é correr, é fazer exercícios. A gente tem hoje a internet, né, que a gente pode botar lá no YouTube, exercícios físicos, e lá a professora dá a aula todinha, e a gente pode fazer a aula usando cabo de vassoura, garrafa PET, usando saco de feijão, saco de arroz, mas a gente não tem tempo. A gente está ocupado em muitas coisas e deixa de olhar para a nossa saúde. A gente tem 24 horas. O homem do século XIX, do século XVIII, os nossos pais, os nossos avós também tinham 24 horas. Quando eles iam para a roça, quando iam lavar roupa no rio, eles também tinham 24 horas. E eles andavam, e eles plantavam, e eles dormiam cedo, com as mesmas 24 horas que nós temos. Afora isso, afora esses princípios, nós também precisamos estar atentos aos sinais do nosso corpo. Estar atento ao que a gente sente. Estar atento às coisas que aparecem na nossa pele. As coisas que aparecem no nosso corpo em si. Apareceu uma mancha, apareceu um caroço. A gente precisa se olhar. A gente precisa se olhar no espelho. A gente precisa olhar o nosso corpo. A gente precisa dar atenção aos sintomas. Que nenhuma doença aparece do dia para a noite. Mas acontece que a gente gosta de esconder, a gente gosta de deixar para lá, mas a gente precisa dar atenção ao que a gente sente ou ao que aparece no nosso corpo. E também precisamos ir regularmente ao atendimento médico. Nós temos alguns problemas com a saúde de Jaboatão, porque ora tem médico no posto, ora não tem, mas não existe só o posto de saúde como forma de atendimento. Jaboatão tem policlínicas, Jaboatão tem outras áreas de acesso à saúde, e se a gente não encontra em Jaboatão, a gente pode procurar em Recife. Não é fácil, a gente sabe que no nosso país nós temos muitos problemas com a saúde pública, mas isso não pode ser desculpa para a gente deixar de se cuidar. Fora isso, em Cavaleiro, a gente tem muitas clínicas populares, muitas vezes a consulta tem baixo custo, o exame tem baixo custo, e se é essencial, se é algo que está incomodando a gente precisa de atendimento. Porque a gente, às vezes, encontra meios de comprar algumas coisas para a nossa casa, de adquirir alguns objetos, mas a gente não tem esse mesmo interesse de gastar com o nosso bem-estar, com a nossa saúde, com as nossas necessidades. E então, nós precisamos estar atentos aos exames, de acordo com a faixa etária. As mulheres, após os 40 ou após os 50, dependendo do município, precisam fazer os testes de mamografia. A mulher precisa, desde cedo, desde a sua primeira relação, precisa fazer os exames de prevenção. Os homens, após os 40 ou após os 50, precisam se preocupar com a próstata. Então, nós precisamos estar atentos, porque mesmo com os problemas que nós temos na saúde pública, essas campanhas funcionam. O carro da mamografia passa, às vezes tem pouca ficha, às vezes é difícil conseguir, mas ele passa. Mas se anuncia, mas se sabe que ele está lá. Campanhas de vacina são importantes, são interessantes. Muitas vezes chega a vacina, vence a vacina e não se foi tomar a vacina. Chega a vacina, se cria um monte de histórias acerca da vacina e a gente prefere não se vacinar. E então, para cuidar da nossa saúde, a gente precisa estar atento às campanhas, ao que a televisão está falando. A criança tem campanha todo ano de sarampo, de pólio,
tem a campanha do HPV, que funciona. Enquanto a gente tem um monte de coisa que não funciona, as campanhas de vacinação funcionam. Quem é pai e mãe de crianças acima de 12 anos, já começou a vacinação do Covid, já pode se cadastrar, ficar atento lá onde é que pode fazer essa vacina. Os pais também, já deviam estar vacinados. Quem não está, deve se cadastrar. Outra coisa que a gente precisa também estar atento em relação ao cuidado da nossa saúde e dos nossos filhos. Higiene. Morar num bairro em que não tem um saneamento básico adequado, em que, às vezes, o acesso à água de qualidade é difícil, não significa que a gente não pode ter boa higiene. A gente sabe que quando chove tem muita lama, tem algumas dificuldades, mas isso não é desculpa para a gente não ter boa higiene. Como estão as unhas do seu filho? Qual foi a última vez que você observou? Como estão os pés antes de deitar? Antes de dormir, lavaram os pés? Agora, nesse momento que a gente está no Covid, estão entrando com sapato dentro de casa? Como é que está a higienização do que entra na nossa casa? O que é que a gente faz com as frutas e verduras? A gente vai lá na feira, experimenta, ou a gente tem o cuidado de lavar as mãos antes de comer, de lavar a nossa feira? É cansativo, É cansativo, mas mais cansativo ainda é ter que ser internado por conta de uma doença que a gente poderia evitar. Higienização dos alimentos. Chegou da feira, bota lá na pia, usa o sabão, lava. Depois, coloca lá de molho a cada 1 litro de água, 1 colher lá de hipoclorito. Deixa de molho 20 minutinhos, depois lava de novo. A gente vive num país em que tem muitos parasitas e muitas doenças a gente pega só porque não lavou a mão, só porque está comendo comida que está contaminada. Muitas diarreias a gente poderia evitar, muitas dores de barriga a gente poderia evitar, inclusive o Covid, se a gente lavar bem as mãos. Se a gente higienizar o que vai entrar na nossa boca. Então, nós precisamos separar um tempo para nós mesmos. Nós precisamos nos alimentar bem. Nós precisamos dormir bem. Nós precisamos fazer exercícios físicos. Nós precisamos estar atentos aos exames, consultas, campanhas, e precisamos estar atentos à higiene. Afora isso, nós precisamos consumir uma água de qualidade. A gente cresceu e a nossa avó fervia a água e colocava no filtro de barro. E hoje, com R$2, a gente compra um botijão de água e guti, toma essa água que é contaminada. A água que a gente compra do garrafão, vocês já devem ter visto, a higiene daquele garrafão e daquela coleta de água é péssima. Estudos mostram que a nossa água é cheia de coliformes fecais. O que é isso? Cocô de bicho. Até a água indaiá não deve ser consumida da forma bruta. Nós precisamos ter cuidado com a água que nós bebemos. Então, o velho conselho da vovó de ferver a água e colocar no filtro de barro é a forma mais eficaz de ter uma água de qualidade. Se você não quer gastar gás, porque o gás realmente está muito caro, compra o botijão e coloca aquela água no filtro de barro, que tem que estar com as velas limpas e serem trocadas de 3 em 3 meses. Afora esse cuidado com a água e com os alimentos, precisamos orientar os nossos filhos que após ir ao banheiro, é preciso lavar mãos.
As nossas fezes são contaminadas de bactérias, fungos, parasitas. Se a gente vai ao banheiro, se limpa, não lava a mão e vai comer, a gente está infectando toda a casa, está contaminando todo mundo. Por isso que nós orientamos que uma vez no ano, todo mundo de casa tome remédio de verme. Isso não é só para criança, é para todo mundo. Se uma pessoa de casa tomar o remédio de verme e as outras não tomarem, a gente não fez nada. Porque se quem cuida da comida não tomou remédio de verme e está contaminado, quando está preparando a comida, está passando para todo mundo. Só quem não pode tomar remédio de verme é mulher grávida ou que está amamentando bebês menores de 1 ano. Tirando isso, todo mundo deve tomar remédio de verme. Não precisa pegar no posto, não precisa esperar uma consulta, porque esse remédio se vende sem receita e é baratíssimo. Albendazol, 1 comprimido depois do almoço por 3 dias. Todo mundo toma, todo mundo fica bem e todo mundo fica feliz. Não precisa esperar 1 ano por uma consulta para pegar a receita e pegar esse remédio. E, finalmente, para cuidar bem da nossa saúde e dos nossos filhos, precisamos estar atentos ao período que nós estamos vivendo. Nós estamos numa pandemia, a pandemia não acabou, o coronavírus ainda não foi embora e nós precisamos estar atentos. Ele mata de verdade. Acho que aqui todo mundo conhece alguém que ou perdeu alguém ou morreu por conta desse vírus. E a maneira de se cuidar a gente já sabe. Máscara, distanciamento social, lavar mãos. Se não der para lavar, passa álcool. Não está em aglomeração, porque quem está com esse vírus não necessariamente está tossindo, está mal. Na feira a gente pode pegar, no ônibus a gente pode pegar. A gente precisa se cuidar, se vacinar e continuar tomando os cuidados, até que ninguém mais morra por conta dele. Quando a gente ouvir no noticiário que não tem mais ninguém internado, que está 0 mortes, a gente pode pensar, ufa, passou. Enquanto isso não passar, a gente precisa seguir. A gente não pode abrir mão de cuidar da gente, de cuidar dos nossos. Porque se a gente pegar se cuidando, a nossa consciência vai estar tranquila. Eu fiz tudo o que eu pude, mas ele está aí. Mas se a gente pegar ou perder alguém porque a gente não cuidou, é muito grande o peso que a gente vai levar nas nossas costas. Então, que a gente possa parar, que a gente possa ter um tempo para a gente, que a gente possa comer bem, dormir bem, se exercitar, que a gente esteja atentos às campanhas, aos exames, que a gente esteja atento aos nossos, que a gente tenha cuidado com a higiene, com a lavagem das mãos, com a higienização da comida que a gente come, que a gente esteja atento ao que entra na nossa casa e que a gente continue usando máscara, se distanciando do outro, lavando as mãos, usando álcool e tendo cuidado, para que tudo nos vá bem. Lembrando que o Senhor nos disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. O que o Senhor tem para nós é o melhor. Ele orienta qual é esse melhor. E que a gente possa cuidar da nossa saúde, que é um direito de todos e dever do Estado. Que o Senhor nos abençoe.